Olá pessoal, bom dia. Essa é a segunda parte da aula que eu planejei para vocês sobre a técnica da biópsia, tá? E eu vou estar dando alguns toques aqui importantes no dia a dia da prática clínica. Bom, em primeiro lugar, quando você vai desenvolver uma biópsia, seja ela incisional ou excisional, você tem que fazer uma antisepsia, tá? Intra e extrabucal, tá? É o mesmo procedimento que a gente faz na hora da cirurgia lá, né? E uma boa visualização do campo operatório, às vezes usar um afastador, né? Abertura de boca, você tem que achar uma posição que seja ergonômica do paciente, tá? Você tem tudo vai favorecer, tá? A anestesia ela vai ser infiltrativa terminal, você vai fazer um bloqueio de campo, tá? Ao redor ali do, da lesão, né? E aí você vai fazer 3, 4 pontos ali para difundir bem o anestésico e o paciente tem uma analgesia muito boa, tá? Depois disso, olha aqui para vocês verem, a gente tem que fazer a apreensão da lesão. A gente utiliza muito mais a pinça dente de rato, tá? Mas tem situações que você pode passar um fio de sutura e puxar, principalmente lesões pediculadas assim, vai favorecer para você segurando o fio, você afasta para um lado, afasta para o outro e fica mais fácil de você levantar o tecido para depois você fazer uma incisão. Incisão, eu gosto particularmente da lâmina 15C, tá? Mas pode ser a 15 também, de preferência. E você vai fazer uma incisão em elíptica, tá? Você vai fazer uma meia lua de um lado, meia lua do outro, para depois você ter a remoção da lesão. Ou seja, a exérese da lesão, tá? E aí, põe uma gazinha, assim, para você visualizar a ferida cirúrgica, ver se já tem só tecido normal, tá? E também para já iniciar a hemostasia. O que é interessante, às vezes, essa visualização? É justamente porque você tem a possibilidade de visualizar melhor a questão de se tem algum tecido, igual um granuloma epiogênico, por exemplo. Às vezes é muito comum de ficar fragmento dele, então você tem que ter essa conferência, tá? Para ver se todo ele foi removido. O fragmento cirúrgico, ele tem de ser encaminhado ao histopatológico. É o que eu sempre falo, você fez uma biópsia, tá? E aí você vai encaminhar para o histopatológico o material que você recolheu, tá? Então você deixa ele separado ali, ó. Aqui eu tiro uma foto até para você ter uma referência de tamanho ao lado do cabo de bisturi, tá? E você vai suturar. Muitas das vezes a hemostasia você só consegue, em remoção de lesões de tecido mole assim, você só consegue após a sutura, tá? Medicação pós-operatória, pode ser um analgésico, um anti-inflamatório, dependendo do procedimento se for maior, né? E preservação do paciente. Daí a 7 dias você vai remover os pontos e ver como é que ficou, tá? Agora, sobre o material coletado, é o tipo de lesão a ser biopsiada. Gente, vocês têm que ter consciência de que se você faz uma biópsia incisional, tem que ter uma boa apresentação da doença, da lesão ali, tá? Então, às vezes, adianta você ser muito econômico e o patologista não vai ter condição de nem de dar o diagnóstico. Não deve ter tratamento prévio. Lesões tipo autoimune, se o paciente está passando corticoide tópico, vai mascarar um pouco o resultado. Então, vai dificultar e, às vezes, impossibilitar o diagnóstico. Evitar lesões secundárias. Você está pegando uma região ali, ela é o foco. Então, não remover de outra região. Incluir mucosa normal em alguns casos, tá? Principalmente em lesões com suspeita autoimune, você deve pegar um fragmento do tecido normal ao lado desse alterado, tá? Tipo igual esse aqui, lesão autoimune, né? Em princípio o paciente usava uma PPR, eu até achei que pudesse ser uma candidíase eritematosa, mas a verdade depois o diagnóstico fechou que o paciente estava com baixa imunidade e não respondeu ao tratamento antifúngico, então consequentemente não era uma candidíase eritematosa, e aí fiz a biópsia e realmente deu pênfigo vulgar nesse paciente, tá bom? Mas ali, olha, você tem que pegar um fragmento do tecido normal também, não só o avermelhado. Então, cuidado com esse fragmento, tá, gente? Eles devem ser separados numa gaze, a fixação é a mais rápida possível em formol 10%, pinçar delicadamente o tecido,
preenchimento correto e completo da ficha, que eu vou mostrar aqui agora, e entregue a um laboratório confiável. Tá? Tem muito laboratório que não tem experiência em lesões de boca e vai dar a vocês um diagnóstico errado. E você vai ficar no mesmo tamanho, numa situação chata com o paciente, com risco de ter que fazer uma nova biópsia. Vamos lá, informações juntas com o material biopsiado. Você deve ter o nome e endereço do paciente, idade, sexo. Você tem que favorecer o patologista, tem que dar informações. Cor da pele, tipo de biópsia executada, se foi incisional ou excisional, local da lesão, especificar exatamente onde foi, o tamanho, especificar também o tamanho que era a lesão toda, em milímetros. Tempo de evolução pode ser que seja indeterminado, mas às vezes o paciente vem com história, surgiu há 3 meses, há 2 meses, há 6 meses, você coloca isso na ficha. É importante sim, lesões malignas a evolução é muito mais rápida, né? Como eu sempre falei, as benignas têm uma tendência de ser mais lentas a evolução delas. Tá? Então, enviar imagens caso seja alguma lesão que envolva osso, né? Se for lesão intraóssea, todos os laboratórios sérios vão pedir para vocês imagem de tomografia, imagem da radiografia panorâmica, tá? De preferência, vocês já mandam possibilidades diagnósticas, tá? De acordo com a característica ali, você colocar 2, 3 possibilidades para você dar um pouco de norte ao patologista, tá? E pedido, quando é lesões malignas e você fez a biópsia, lesões tumorais que você faz a remoção, né, de intraóssea, você deve fazer o pedido de verificação das margens de segurança, justamente para ver se não ficou nenhum fragmento para trás. Tá? Dá um pouco mais de trabalho para o patologista, mas você pode ter essa segurança para o seu paciente. A fixação de tecido é uma inserção do material biopsiado em um líquido capaz de preservar o tecido em um estado semelhante ao que ele se encontra em vida. Então essa fixação, gente, ela é feita com formol tamponado, 10%. Você usa o formaldeído, 100 ml, e a água 900 ml. Então por isso dá 10%. É uma solução tampão. Tá? A fixação evita desidratação, distorção e autólise, né? Morte celular ali. O volume deve ser 10 vezes maior do que a peça. Então, às vezes, se você tira um fragmento maior, você vai ter que ter mais volume do formol 10%. E o tempo de fixação, ele deve ter pelo menos 24 horas para pequenas biópsias. Tem casos que fica até mais, quando tem fragmento de tecido ósseo junto. Ok? As complicações gerais, gente, para finalizar, olha, hemorragias é muito comum na hora da biópsia. Infecções pós-operatórias, reações alérgicas, dor, parestesia, deiscência de sutura, cicatrizes e queloides. Então vamos lá, hemorragia, tá? Conter, comprimir com gaze, às vezes pinçar algum vaso caso tenha pego, tá? Infecção, pode ter, às vezes a nutrição do tecido é muito ruim, é necessário que você entre com antibiótico pós-operatório em casos de infecção. Reações alérgicas a alguns medicamentos. Essas reações eritematosas, né, são sintomáticas e bem irritativas ao paciente. Tá? Então, às vezes, você tem que suspender a medicação e fazer um acompanhamento desse paciente. Tá? Dor pode ser medicação insuficiente, você deve entrar com um anti-inflamatório mais forte, um buprofeno de 600, uma arcóxia de 90 mg, Celebra de 100 mg, algumas opções. Sobre parestesia, entrar com laser de baixa intensidade o mais rápido possível, porque é a tendência que volte ao normal, caso você tenha lesado o canal mandibular, tá? E o nervo alveolar inferior, ou algum outro nervo, por exemplo, né, da região. A deiscência de sutura, às vezes uma sutura inadequada, pode gerar uma consequência. Assim. Então, tem situações que pode ser necessário uma reavaliação do paciente e até uma nova sutura, caso tenha necessidade. Agora, normalmente, se não tiver hemorragia, pode ser que você não precise de suturar novamente. Tá bom? Gente, para finalizar, cicatrizes e queloides, extremamente desagradável, em boca é menos comum, tá? Mas tem muito a ver com a resposta do paciente. Tem pessoas que têm cicatrizações difíceis, tá? E aí, gente, olha, o fato de todos os exames eles apresentam algum potencial de risco, mas isso não inutiliza as suas vantagens terapêuticas e nem inviabiliza o seu uso. Só que a gente deve usar de forma racional no consultório, tá?
Gente, para finalizar, sempre vou estar deixando uma mensagem aqui positiva, nunca subestime ninguém, tá? Trate a vida, trate sempre as pessoas com respeito. A vida é uma dança das cadeiras e um dia você está sentado e no outro você vai estar de pé, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima.